Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4 nos fala que Jesus veio num tempo específico, no tempo da plenitude. Mas o que faria desse tempo a plenitude dos tempos? O que tinha de especial no tempo de Jesus? Que história é essa e onde nós estamos agora? Nós estamos aqui em frente ao rio Thames, na Inglaterra. E o que a Inglaterra tem a ver com a história do cristianismo, tem a ver com a história de Jesus, Império Romano? Eu sou a professora Liz e quero te convidar a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. Após a morte de Júlio César, começou um tempo de glória para o Império Romano. Na verdade, aproximadamente aí uns 50, 60 anos antes de Jesus nascer, já começou uma contagem para a vinda dele. Ou seja, o mundo estava se preparando para a vinda do Messias. Obviamente, o mundo não sabia disso, mas Deus estava no seu trono orquestrando todas as coisas. E um ponto crucial para a vinda de Jesus foi exatamente o domínio do Império Romano. Isso pode parecer assustador algumas vezes, porque o Império Romano sempre está associado para nós com a morte de Cristo, a sua crucificação ou a perseguição dos cristãos. Mas o Império Romano trouxe alguma coisa de boa, o Império Romano ajudou a difusão do cristianismo, é isso que nós vamos conversar hoje. Veja bem, nós estamos aqui na Inglaterra. E esse lugar foi tomado pelos romanos aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Então vejam, Jesus morreu aproximadamente no ano aí. Fazer a contagem, a gente teria que ir mais fundo para fazer essa contagem, mas entre essa data Jesus morreu lá na Palestina e lá o Império Romano estava dominando. Então agora nós chegamos no ano 55 depois de Cristo e o imperador Cláudio vem marchando com as suas tropas depois de 3 tentativas frustradas de outros imperadores antes dele e se apodera dessa região aqui, da Inglaterra. Essa região que nós estamos agora, exatamente aqui, eu vou mostrar para você no mapa, o rio Thames. Essa região aqui era chamada Londinium. E aqui nós temos uma muralha, ainda hoje, que foi construída no ano 200 depois de Cristo e permanece até agora. Então os romanos trouxeram o quê? Em que os romanos contribuíram? Um avião passando aqui, vamos esperar um pouquinho? Porque senão o som vai ficar ruim. Em que os romanos contribuíram? Veja bem, as estradas, a paz romana ou Pax Romana, há uma só lei entre todas as províncias que eles dominavam, a livre circulação de pessoas entre as províncias romanas, o desenvolvimento de cidades, o agrupamento em cidades, isso são conquistas do Império Romano. E aqui em Londres, na Inglaterra, nós vamos ter vários lugares, vários resquícios desse tempo, digamos assim, de glória do Império Romano. O Império Romano entrou aqui no ano 55 depois de Cristo e ele ficou até aproximadamente o ano 410. E a perda do Império Romano, a perda dessa ilha para o Império Romano tem a ver também com o nosso amigo Constantino. Você lembra que ele foi declarado César aqui em York? Pois muito bem, quando ele vai marchar, ele leva muito das tropas romanas que estavam aqui para a sua batalha. E nisso começa então essa ilha a ficar com menos soldados romanos. Posteriormente a Inglaterra vai ser atacada e não vai ter ajuda do Império Romano porque os soldados vão estar em outras regiões. E assim a Roma perde o domínio desse lugar. Mas antes disso ela contribuiu com muitas coisas. E você aí que está acostumado com a linguagem bíblica já ouviu falar em legião, em centurião? Você sabe o que é isso? Você entende essa organização do Império Romano? Pois muito bem, eu vou explicar para você aqui. A legião, légio, romana, era uma unidade composta por cerca de 5.000 soldados de infantaria e cerca de 200 de cavalaria. Cada legião era comandada por um legado, era dividida em 10 coortes, comandadas por um centurião com cerca de 480 soldados cada. E cada coorte era dividida em 100 centúrias, com cerca de 80 legionários cada, também comandadas por um centurião. A cavalaria era agrupada em uma ala com cerca de 100 legionários, que servia para missões de reconhecimento, correio e escolta. Algumas vezes um destacamento de uma legião era constituído por uma força-tarefa temporária para resolver uma crise nas fronteiras do Império.
Essa organização do Império Romano trouxe aí uma possibilidade de que muitos cristãos viajassem juntos. Inclusive, existem documentários que provam que entre os soldados romanos também haviam convertidos. E muitos soldados romanos, ao invés de perseguirem o cristianismo, ajudaram a proteger os cristãos. Isso aí seria assunto para um outro vídeo, mas a história já nos mostra isso hoje. Já temos resquícios de soldados romanos convertidos já nos primeiros séculos. Então, Roma vai se espalhando pela terra conhecida de então e o cristianismo vai indo com ela. E aqui na Inglaterra, nesse muro que você vê agora, nós temos ali exatamente esse muro construído no ano 200 depois de Cristo pelo Império Romano. E essa imagem que você vê aqui é a imagem de Trajano, o imperador romano. E quem foi esse Trajano? Trajano foi um imperador muito interessante para a história do cristianismo, porque é o primeiro relato que nós temos de uma perseguição oficial aos cristãos fora do relato religioso. E eu vou falar para você no próximo vídeo sobre Trajano e a carta de Plínio. E nós vamos continuar então com essa história de Plínio e Trajano e essa carta que ele escreveu. Então, para você não perder essas informações que virão por aí, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. E vamos juntos estudar e caminhar por essa história maravilhosa, a invicta história do cristianismo.